Você já sentiu uma dor tão profunda que o mundo perdeu a cor? Uma dor que silencia os sons e transforma cada dia em uma cópia cinzenta do anterior? Esta é a história de Lúcia, uma mulher que vivia aprisionada em um luto sem fim. Ela acreditava que nunca mais sentiria o calor da felicidade. Mas o destino, às vezes, escreve suas histórias mais bonitas em meio às tempestades mais escuras. Prepare-se para uma jornada de cortar o coração, que prova que mesmo quando tudo parece perdido, uma pequena luz de esperança pode mudar tudo. Há 5 anos, Lúcia tinha tudo. Um casamento estável, uma casa cheia de risadas, e um filho, Diego, de 16 anos, que era o sol de sua vida. Ele era inteligente, popular e tinha um futuro brilhante pela frente. Mas uma excursão escolar para a Serra do Cipó, em Minas Gerais, transformou seu mundo em ruínas. Um acidente trágico, um mergulho em um rio que deu errado, e Diego se foi para sempre. A dor implodiu sua família. Seu marido, incapaz de lidar com o luto e a culpa, foi embora alguns meses depois, deixando Lúcia sozinha em uma casa que se tornou um mausoléu de memórias. Ela se afastou dos amigos, do trabalho, de tudo. Sua vida se resumia a existir, a respirar por obrigação, visitando o cemitério da saudade toda semana, o único lugar onde sentia alguma conexão com o filho que perdeu. O céu de Belo Horizonte desabava em uma chuva torrencial, grossa e fria. As gotas martelavam a lápide de mármore escuro, onde o nome Diego Alves Martins estava gravado. Lúcia não sentia o frio que encharcava seu casaco preto. 5 anos. 585 dias de um vazio que o tempo não curava, apenas aprofundava. Ela traçou o nome do filho com os dedos trêmulos, a aliança de casamento esquecida em seu dedo anelar, girando frouxa. Um trovão cortou o céu, iluminando a cena por um instante. Foi nesse clarão que ela o viu. Encolhido perto de um túmulo vizinho, uma pequena figura tremendo sob a chuva. Era um menino. Seus cabelos escuros estavam grudados na testa, e seus olhos grandes e assustados pareciam 2 poças escuras em um rosto pálido. Ele não podia ter mais de 7 ou 8 anos. Sozinho. Ali, naquele lugar de dor e despedida, sob um dilúvio, um pequeno garoto estava completamente só. O coração de Lúcia, adormecido por tanto tempo, deu um salto doloroso. Era uma mistura de espanto, pena e um medo inexplicável. Lúcia hesitou por um momento. A parte dela que se acostumou com o isolamento gritava para que ela fosse embora, para que ignorasse a cena e voltasse para seu casulo de dor. Mas os olhos do menino aprenderam. Havia uma solidão ali que ela conhecia muito bem. Lentamente, ela se aproximou. O som de seus sapatos na grama encharcada, sendo abafado pela tempestade. Ei, ela disse, a voz rouca pelo desuso. O que você está fazendo aqui sozinho na chuva? O menino se encolheu ainda mais, abraçando os joelhos. Ele não respondeu, apenas a observou com uma desconfiança que partia o coração. Lúcia se agachou, tentando parecer menos ameaçadora, sentindo a água gelada penetrar em suas calças. Você vai ficar doente. Onde estão seus pais? A pergunta pairou no ar, pesada e errada. O menino finalmente falou, a voz um sussurro quase inaudível contra o barulho da chuva. Eles estão aqui, disse ele, apontando para a lápide atrás dele. Mamãe e papai. Eles morreram. A simplicidade daquelas palavras a atingiu como um soco. Ele não estava perdido. Ele estava visitando. Assim como ela. 2 almas solitárias, de idades e histórias diferentes, unidas pela mesma dor naquele campo sagrado. A lógica mandava chamar a segurança, encontrar um guarda, resolver a situação da maneira mais prática possível. Mas algo na vulnerabilidade daquele menino quebrou as barreiras de Lúcia. Venha, ela disse, estendendo a mão. Vamos sair dessa chuva. Conheço uma lanchonete aqui perto. A gente pode tomar um chocolate quente e comer um pão de queijo.
O que acha? O menino olhou para a mão dela, depois para seu rosto. Ele viu a tristeza nos olhos dela, uma tristeza que espelhava a sua. Após uma longa pausa, ele assentiu e, timidamente, colocou sua mão pequena e gelada na dela. A sensação daquela mãozinha na sua foi um choque elétrico. Há 5 anos, ela não segurava uma mão que não fosse a sua própria. Enquanto caminhavam para fora do cemitério, o guarda do portão os olhou com curiosidade, mas não disse nada. A lanchonete era um lugar simples, com cheiro de café fresco e fritura. O calor do ambiente era um alívio bem-vindo. Lúcia pediu 2 chocolates quentes e uma porção de pães de queijo. Sentados um de frente para o outro, o silêncio era preenchido pelo som da chuva batendo na janela. O vapor do chocolate quente embaçava o vidro da caneca. O menino, que Lúcia descobriu se chamar Mateus, segurava a sua com as 2 mãos, como se buscasse todo o calor possível. Meus pais morreram num acidente de carro. Ele disse de repente, sem que ela perguntasse. Faz quase 1 ano. Eu moro no Lar Criança Feliz agora. Lar Criança Feliz. O nome soava como uma ironia cruel. Um orfanato. Lúcia sentiu uma nova onda de compaixão. Eu fugi hoje, ele confessou, comendo um pão de queijo. Eu queria ver eles, falar para eles que eu sinto saudade. Ele olhou para ela, os olhos buscando compreensão. Você também sente saudade de alguém? A pergunta direta a desarmou. Sim, respondeu Lúcia, a voz embargada. Meu filho, Diego, ele tinha 16 anos. Ela não precisava dizer mais nada. Mateus entendeu. Ele não ofereceu palavras vazias de conforto. Ele apenas continuou a beber seu chocolate, um companheiro silencioso em seu luto. Naquele momento, naquela lanchonete barulhenta, Lúcia sentiu uma conexão que não experimentava desde que seu mundo desmoronou. Era a linguagem universal da perda, compreendida perfeitamente por uma mulher de meia-idade e um menino de 7 anos. Ela sabia o que tinha que fazer. Precisava levá-lo de volta. Com o coração pesado, Lúcia pagou a conta e eles saíram da lanchonete. A chuva havia diminuído para uma garoa fina. Eu preciso te levar de volta para o lar, Mateus. Eles devem estar preocupados com você. O pânico brilhou nos olhos do menino. Não, eu não quero voltar. As crianças maiores me empurram. Eu não gosto de lá. As lágrimas começaram a rolar por seu rosto, misturando-se com as gotas de chuva. Por favor, não me leva de volta. O apelo desesperado dele era uma faca em seu peito. Por um instante selvagem, ela considerou. Considerou levá-lo para sua casa, para o quarto vazio de Diego. Mas a realidade era mais dura. Ela não podia simplesmente sequestrar uma criança. Escuta, disse ela, ajoelhando-se na calçada molhada, segurando seus ombros pequenos. Eu te levo de volta. Mas eu prometo que vou te visitar. Prometo. E vou falar com a diretora para que ninguém te incomode. Eu prometo, Mateus. Ele a encarou, procurando a verdade em seus olhos. Relutantemente, ele concordou. A viagem de táxi até o orfanato foi silenciosa, mas Lúcia sentia a pequena mão de Mateus apertando a sua com força, como se temesse que ela desaparecesse. O lar de acolhimento. Criança Feliz ficava em um bairro antigo da cidade, um casarão grande, mas com a pintura desbotada e um ar de melancolia institucional. A diretora, uma mulher chamada Dona Sônia, recebeu Lúcia com uma expressão de alívio e repreensão. Mateus, onde você se meteu? Estávamos prestes a ligar para a polícia. Lúcia explicou a situação com calma, omitindo a parte sobre o bullying para não piorar as coisas para o menino, como ele havia pedido. Ela apenas disse que ele sentia falta dos pais, e ela o encontrou no cemitério. Enquanto Dona Sônia levava Mateus para dentro para se trocar, Lúcia esperou no corredor frio, sentindo um vazio tomar o lugar onde o menino estivera. Quando a diretora voltou, Lúcia tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Dona Sônia, começou ela, a voz firme.
Eu gostaria de saber quais são os procedimentos para a adoção. A diretora a olhou surpresa. Adoção? A senhora está pensando em adotar o Mateus? Sim, respondeu Lúcia, com uma certeza que não sentia há anos. Eu estou. Naquele momento, um propósito começou a brotar em meio ao deserto de sua existência. Ela não estava apenas salvando um menino. Talvez ele estivesse salvando-a. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, Lúcia entrou no quarto de Diego, não para chorar, mas para ver. Para realmente ver. As paredes ainda tinham os pôsteres de suas bandas favoritas. Os livros de aventura e ficção científica empilhados na escrivaninha. Um violão encostado no canto. Tudo estava congelado no tempo, um santuário intocado da adolescência. Uma memória dolorosa a invadiu. A última manhã. Diego estava eufórico, arrumando a mochila para a excursão na Serra do Cipó. Ela, por outro lado, sentia uma ansiedade inexplicável, um aperto no peito. Mãe, relaxa, ele disse rindo. É só um acampamento. O professor Almeida é super responsável. Ela o ajudou a arrumar as coisas, insistindo em colocar um casaco extra na mochila. Leva, filho. Pode esfriar à noite. Ele revirou os olhos, mas obedeceu. Te amo, mãe. Ele disse, dando-lhe um abraço apertado antes de sair pela porta. Também te amo, meu filho. Se cuida. Foram suas últimas palavras para ele. Agora, olhando para aquele quarto, ela não via apenas o passado. Ela começava a vislumbrar um futuro com risadas de criança ecoando por aqueles corredores novamente. O processo de adoção era um labirinto burocrático. Papéis, entrevistas, certidões, verificações de antecedentes. Lúcia mergulhou de cabeça, com uma determinação feroz. Sua vida, antes sem rumo, agora tinha um objetivo claro. Ela visitava Mateus toda semana, como prometido. Levava gibis, doces e, o mais importante, sua atenção. Eles passavam horas conversando no jardim do orfanato. Ele contava sobre a escola, sobre um desenho novo que tinha assistido. Ela falava sobre coisas simples, sobre como era a cidade, sobre os sabores de sorvete que ele precisava provar. A cada visita, o laço entre eles se fortalecia. Mateus começou a sorrir mais. A tristeza em seus olhos deu lugar a um brilho de esperança. Para Lúcia, aquelas visitas eram o ponto alto de sua semana. Vê-lo correr em sua direção quando ela chegava, o abraço apertado que ele lhe dava, tudo isso preenchia um pouco do vazio gigantesco em seu peito. Ela estava se tornando mãe novamente, de uma forma diferente, inesperada. E pela primeira vez, ela se permitiu sentir uma fagulha de felicidade. A assistente social, uma mulher séria chamada Cláudia, visitou o apartamento de Lúcia. Ela inspecionou cada cômodo, fazendo anotações em sua prancheta. Lúcia sentia-se como se sua alma estivesse sendo avaliada. A senhora vive sozinha desde que seu marido foi embora? Perguntou Cláudia, sem rodeios. Sim, respondeu Lúcia. A perda do nosso filho foi demais para ele. Cláudia olhou para o quarto de Diego. Este seria o quarto de Mateus? A senhora pretende mudar a decoração? A pergunta a pegou de surpresa. Mudar o quarto de Diego? Parecia uma traição. Eu ainda não pensei nisso, gaguejou. A assistente social a encarou com olhos perspicaz. Lúcia, para dar um futuro a uma criança, você precisa estar pronta para deixar o passado descansar. Não estou dizendo para esquecer seu filho, mas este quarto não pode ser um museu, precisa ser um lar. As palavras de Cláudia foram duras, mas necessárias. Lúcia percebeu que, para abraçar Mateus completamente, ela precisava encontrar um novo lugar para sua dor por Diego, um lugar que não ocupasse todo o espaço em sua casa e em seu coração. Então, o golpe veio. A empresa onde Lúcia trabalhava como analista administrativa anunciou um corte de pessoal. Seu nome estava na lista, desempregada.
A palavra ecoou em sua mente como uma sentença de morte para seus planos. Sem um emprego fixo, sem uma renda estável, suas chances de conseguir a guarda de Mateus despencaram para perto de zero. O desespero a engolfou. Parecia que o destino estava brincando com ela, oferecendo-lhe um vislumbre de felicidade apenas para arrancá-lo cruelmente. Naquela noite, ela se sentou na cozinha escura, a carta de demissão sobre a mesa, e chorou. Chorou pela perda do emprego, pela injustiça da vida, mas principalmente chorou por Mateus. Chorou pela promessa que talvez não pudesse cumprir. O universo parecia gritar que ela não merecia uma segunda chance, que estava condenada a viver para sempre na sombra da tragédia. A pequena chama de esperança que Mateus acendeu em sua alma ameaçava se apagar, deixando-a em uma escuridão ainda mais profunda do que antes. Esgotada pela dor e pela incerteza, Lúcia caiu em um sono profundo e conturbado. E então, ele apareceu. Diego. Não como uma memória dolorosa, mas como uma presença calma e luminosa em seu sonho. Eles estavam em um campo verdejante, sob um céu azul perfeito. Ele não era mais um adolescente. Parecia mais velho, mais sábio. Mãe, por que você está tão triste? Ele perguntou, a voz serena. Eu perdi tudo de novo, meu filho. Eu não vou conseguir. Ela soluçou, mesmo em seu sonho. Diego sorriu, um sorriso que aquecia a alma. Você não perdeu nada. Você só está com medo. O amor não se substitui, mãe. Ele se multiplica. Você tem tanto amor para dar. Não o desperdice. Ele tocou seu rosto, e o toque era real, quente. Deixa ele entrar. Deixa a vida acontecer. Eu estou bem. Eu estou em paz. Agora é a sua vez. Eu vou te ajudar. Lúcia acordou com o rosto molhado de lágrimas, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio. O sonho fora tão vívido, tão real. Uma sensação de calma a invadiu. Talvez Diego estivesse certo. Talvez ela só precisasse parar de lutar contra a vida e permitir que ela fluísse. Impulsionada pela mensagem do sonho, Lúcia decidiu que era hora de enfrentar o passado de frente. Era o aniversário de 5 anos da morte de Diego. Com o coração pesado, mas com uma nova resolução, ela começou a arrumar o quarto dele. Não para apagar suas memórias, mas para organizá-las, para dar-lhes um lugar de honra. Enquanto mexia em uma gaveta da escrivaninha, encontrou um cartão postal. À frente mostrava uma imagem da cachoeira Véu da Noiva, na Serra do Cipó. Ele devia ter comprado na viagem. Ela o virou. Na parte de trás, com sua caligrafia de adolescente, estava escrito: Mãe, eu te amo, mais do que tudo. Ele nunca teve a chance de enviar. As lágrimas vieram, mas desta vez eram diferentes. Havia dor, sim, mas também um amor imenso e grato. Ela segurou o cartão contra o peito. Era um sinal. Uma mensagem final de seu filho, dizendo que estava tudo bem amá-lo e, ao mesmo tempo, abrir seu coração para um novo amor. Ela não estava o traindo. Estava honrando sua memória ao escolher viver e amar novamente. Ela guardou o cartão com cuidado, um tesouro que a fortaleceria para o que viesse pela frente. Enquanto Lúcia estava sentada, contemplando o cartão postal, o telefone tocou, assustando-a. Era um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. Alô, Lúcia. É o Vladimir, seu antigo chefe. A voz a trouxe de volta à realidade. Vladimir havia sido um bom chefe, sempre justo. Fiquei sabendo da sua demissão. Uma grande injustiça, disse ele. Olha, eu também saí da empresa. Abri minha própria consultoria com um sócio. Estou montando minha equipe e pensei em você. Conheço sua competência. O salário é melhor e as perspectivas também. Você está interessada? Lúcia ficou sem palavras. O coração dela batia acelerado. Era real? Era a ajuda que Diego prometera em seu sonho? Sim, ela conseguiu dizer, a voz embargada de emoção. Claro que estou interessada, Vladimir. Muito obrigada. Eu não sei nem o que dizer.
Não diga nada. Apenas venha para uma conversa amanhã. E Lúcia, vai ficar tudo bem. Ele desligou. Ela olhou para o telefone, depois para o cartão de Diego em sua mão. Uma onda de gratidão a inundou. A esperança, que parecia morta e enterrada, estava renascendo das cinzas, mais forte e mais brilhante do que nunca. Ela tinha um emprego. Ela tinha uma chance. Com a nova proposta de emprego, o processo de adoção voltou aos trilhos. Lúcia se sentia energizada, como se uma nova força vital corresse em suas veias. O trabalho era desafiador, mas gratificante. Pela primeira vez em anos, ela se sentia útil, produtiva. Sua confiança retornou. A assistente social, Cláudia, ficou visivelmente impressionada com a reviravolta. Fico feliz em ver sua determinação, Lúcia. Isso conta muito. Finalmente, chegou o dia em que ela recebeu a permissão para que Mateus passasse um fim de semana em sua casa. Foi um momento mágico. Ela o buscou no orfanato, e ele mal conseguia conter a excitação. Quando entraram no apartamento, os olhos de Mateus se arregalaram. Uau! Isso tudo vai ser meu quarto? Ele perguntou, parado na porta do antigo quarto de Diego. Lúcia havia feito mudanças. Pintou as paredes de um azul claro e vibrante, tirou os pôsteres antigos, mas manteve a estante de livros e o violão. Sim. É o seu quarto. Gostou? Mateus correu para dentro, pulando na cama. Eu amei. É o melhor quarto do mundo. A risada dele encheu a casa. Um som que Lúcia pensou que nunca mais ouviria em seu lar. Aquele fim de semana foi como um sonho. Eles foram ao parque, tomaram sorvete, assistiram a desenhos animados e montaram um quebra-cabeça gigante na sala de estar. Lúcia cozinhou a comida favorita de Mateus, macarrão com almôndegas, e ele comeu até não poder mais. À noite, ela o colocou na cama e leu uma história para ele. Ele adormeceu no meio, um sorriso sereno no rosto. Lúcia ficou observando-o dormir. O peito cheio de um amor tão avassalador que doía. Era diferente do amor que sentia por Diego, mas não era menor. Era um amor novo, um amor que curava. Antes de dormir, ela foi à sua própria estante e pegou um porta-retrato com a foto de Diego. Ela o levou para o quarto de Mateus e o colocou na mesa de cabeceira. Olha, filho, sussurrou ela para a foto. Esse é o Mateus. Acho que vocês iam ser grandes amigos. Ela sentiu que Diego, de onde quer que estivesse, aprovava. Na manhã de domingo, quando teve que levá-lo de volta, a despedida foi difícil. Eu volto para sempre, né? Perguntou Mateus, com os olhos cheios de ansiedade. Sim, meu amor, respondeu Lúcia. Logo você volta para sempre. As semanas seguintes foram preenchidas com os últimos trâmites legais. Lúcia já se sentia mãe de Mateus em todos os sentidos. Ela comprava roupas para ele, planejava a matrícula na escola perto de casa, sonhava com as férias que passariam juntos. Tudo parecia estar se encaixando perfeitamente. A audiência final estava marcada. Era apenas uma formalidade. A juíza assinaria os papéis e Mateus seria oficialmente seu filho. Na véspera da audiência, Lúcia estava a caminho do orfanato para mais uma visita, o coração transbordando de felicidade. Seu telefone tocou. Era Dona Sônia, a diretora. Lúcia, você pode vir até minha sala antes de ver o Mateus? Precisamos conversar. O tom de voz dela era estranho, sério demais. Um calafrio percorreu a espinha de Lúcia. Algo estava errado. Um medo primordial, o mesmo que sentiu na manhã em que Diego partiu, apossou-se dela. Ela apressou o passo, o coração martelando contra as costelas, uma premonição terrível pairando no ar. A sala de Dona Sônia parecia menor e mais abafada do que o normal. A diretora tinha uma expressão de pena no rosto, o que só aumentou o pânico de Lúcia. Sente-se, por favor, disse ela, apontando para uma cadeira. Lúcia obedeceu, as mãos suando frio. O que aconteceu? É com o Mateus? Ele está bem?
Sim, ele está bem, fisicamente, começou Dona Sônia, escolhendo as palavras com cuidado. Lúcia, eu tenho uma notícia difícil. Surgiu um parente de sangue do Mateus. Lúcia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um parente? Como assim? Disseram que ele não tinha ninguém. É um tio, irmão do pai dele. Parece que ele morava em outro estado. Teve problemas pessoais e só agora conseguiu se organizar para vir buscá-lo. Ele entrou com o pedido de guarda. A notícia a atingiu com a força de um furacão. Um tio, um estranho. Mas, e a minha adoção? A audiência é amanhã. Dona Sônia suspirou, o olhar cheio de compaixão. Eu sinto muito, Lúcia. A lei é clara. Um parente de sangue tem preferência. A audiência de amanhã foi cancelada. Eles vão avaliar o pedido do tio primeiro. Não, 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 não. Lúcia balançava a cabeça, recusando-se a acreditar. Isso não pode estar acontecendo. Ele nem conhece o Mateus. Onde ele esteve por todo esse tempo? Nós já somos uma família. Mateus me chama de mãe. A voz dela se quebrou em um soluço. A dor era insuportável, uma repetição cruel da perda que ela já havia sofrido. Parecia que o universo a estava punindo de novo, mostrando que qualquer felicidade que ela encontrasse seria temporária, arrancada de suas mãos. Eu posso vê-lo? Por favor. Eu preciso ver o Mateus, ela implorou, as lágrimas escorrendo livremente. Acho que não é uma boa ideia agora, Lúcia. Para o bem do menino, o conselho tutelar recomendou suspender as visitas até a situação ser resolvida, para não confundi-lo mais. A crueldade daquela lógica a deixou sem ar. Proibida de ver seu filho, era um pesadelo. Ela saiu do orfanato como um zumbi, cega pela dor e pela raiva. O mundo, que havia recuperado suas cores, voltou a ser um borrão cinzento e sem sentido. A história estava se repetindo, e ela estava perdendo outro filho. Lúcia vagou sem rumo pelas ruas. O sol da tarde parecia uma zombaria de seu sofrimento. Ela acabou em uma pequena praça, a mesma onde costumava levar Diego para brincar quando ele era pequeno. A memória a esfaqueou. Ela se sentou em um banco, o corpo tremendo, e deixou a dor tomar conta. Soluços rasgavam sua garganta. Ela cobriu o rosto com as mãos, indiferente aos olhares dos passantes. Por quê? Porque tudo estava sendo tirado dela. Era uma maldição. Ela estava destinada a ficar sozinha para sempre. Senhora, você está bem? Posso ajudar em alguma coisa? Uma voz masculina, gentil, a tirou de seu transe. Ela ergueu a cabeça. Um homem de sua idade, com olhos preocupados, estava parado à sua frente, oferecendo-lhe um lenço de papel. Ninguém pode me ajudar. Ela respondeu, a voz embargada. Ninguém. Ele hesitou, mas não foi embora. Sentou-se na outra ponta do banco. Às vezes, só falar já ajuda. Eu sou um bom ouvinte. Lúcia o encarou, a irritação misturada ao desespero. Você não quer ouvir minha história. É uma história sem final feliz. O homem permaneceu em silêncio, esperando. Algo em sua presença calma a fez desabafar. Com a voz entrecortada, Lúcia contou tudo. Contou sobre Diego, sobre os 5 anos de luto, sobre o encontro com Mateus no cemitério, sobre a esperança renascida e sobre o tio desconhecido que apareceu para destruir tudo. Ela falou sem parar, despejando toda a sua angústia sobre aquele estranho. Ele ouviu atentamente, sem interromper, o rosto expressando uma mistura de empatia e algo mais, algo que ela não conseguia decifrar. Quando ela terminou, estava exausta, sem mais lágrimas para chorar. Eu só queria ter meu filho de volta, sussurrou ela. Eu sei que o Diego não volta mais, mas o Mateus, ele já era meu filho no meu coração. O homem respirou fundo. Ele parecia ter o peso do mundo sobre os ombros. Eu sinto muito pela sua perda do seu filho, Diego. Nenhuma mãe deveria passar por isso. Ele fez uma pausa, e quando falou novamente,
Sua voz estava carregada de uma emoção estranha. E eu sinto muito por ter aparecido agora. Sinto muito pela dor que estou causando a você. Lúcia franziu a testa, confusa. O que você quer dizer com a dor que estou causando? O homem a olhou nos olhos, e a peça que faltava no quebra-cabeça se encaixou com um baque surdo no coração dela. O reconhecimento a atingiu como um raio. Meu nome é Ricardo, disse ele, a voz baixa. Eu sou o irmão do pai do Mateus. Eu sou o tio dele. O ar escapou dos pulmões de Lúcia. O mundo girou. Era ele. O homem que estava destruindo sua vida estava ali, sentado ao seu lado, ouvindo seu lamento. A coincidência era tão absurda, tão cruel, que parecia uma peça de teatro macabra. A tristeza deu lugar a uma fúria gelada. Você, ela sibilou. Onde você estava quando os pais dele morreram? Onde você esteve por quase um ano enquanto ele estava sozinho em um orfanato? E agora você aparece do nada, para bancar o Salvador? A acusação pairou entre eles, afiada como uma lâmina. Ricardo não se encolheu diante da raiva dela. Ele a encarou com uma tristeza profunda. Você tem todo o direito de estar com raiva, disse ele. Eu não tenho desculpas, apenas razões. Meu irmão e eu não nos falávamos há anos. Uma briga boba de família que se arrastou. Quando soube do acidente, meu mundo também desabou. Na época, eu estava no meio de um divórcio terrível, perdendo minha casa, meu emprego. Eu não tinha nada para oferecer a um menino, nada. Levei quase um ano para me reerguer, para ter um lugar decente para morar, para ter condições de cuidar dele. Eu não queria aparecer na vida dele como um fracassado. A história dele, contada com uma honestidade brutal, começou a dissolver a raiva de Lúcia, substituindo-a por uma exaustão cinzenta. Eram apenas duas pessoas feridas, tentando fazer a coisa certa, presas em uma situação impossível. Eu não sabia de você, continuou Ricardo. Ninguém no orfanato me falou sobre uma mulher que queria adotá-lo. Eu só soube hoje quando fui visitá-lo e o vi chorando, chamando por você. Ele te ama, Lúcia. Eu vi nos olhos dele. As palavras de Ricardo foram um bálsamo e uma tortura. Saber que Mateus sentia sua falta era reconfortante, mas tornava a separação ainda mais dolorosa. O que vamos fazer? Perguntou Lúcia, a voz desprovida de emoção. A lei está do seu lado. Você vai pegá-lo e levá-lo para sua casa. E eu vou voltar a ser ninguém. Não, disse Ricardo com firmeza. Eu não vou fazer isso. Eu não vou separar vocês dois. Depois de ouvir sua história, depois de ver o que você significa para ele. Não posso. Eu sou o único parente dele, mas você é a mãe dele. Lúcia o olhou incrédula. O que você está propondo? Eu não sei, admitiu ele. Mas nós vamos encontrar uma solução, juntos. O bem-estar de Mateus tem que vir em primeiro lugar. Ele precisa de nós dois. Pela primeira vez, Lúcia viu Ricardo não como um adversário, mas como um aliado improvável. A batalha que ela pensou que teria que travar sozinha agora tinha dois soldados, ambos lutando pelo coração do mesmo menino. No dia seguinte, eles foram juntos ao orfanato. A diretora ficou chocada ao vê-los chegar lado a lado. Eles explicaram a situação e pediram para falar com Mateus. O reencontro foi emocionante. Ao ver Lúcia, Mateus correu para seus braços, chorando. Tia Lúcia, eu pensei que você não ia voltar nunca mais. Eu sempre vou voltar, meu amor, disse ela, abraçando-o com força. Ele então olhou para Ricardo, que estava um passo atrás, e o abraçou também. Tio Ricardo. Os três foram para o jardim. Sentados em um banco, Lúcia e Ricardo tentaram explicar a situação da forma mais gentil possível. Mateus, começou Lúcia, nós dois te amamos muito. E nós dois queremos que você seja nosso filho. Mas você não pode morar em duas casas ao mesmo tempo. Ricardo continuou. Então, nós queríamos te perguntar, com quem você gostaria de morar? Assim que as palavras saíram,
Eles perceberam o erro. A pressão sobre os ombros pequenos do menino era imensa. Os olhos de Mateus se encheram de lágrimas. Ele olhou de um para o outro, o rosto contorcido em agonia. Eu não sei, ele gritou, chorando. Eu não quero escolher. Eu quero a tia Lúcia e eu quero o tio Ricardo. Porque a gente não pode morar todo mundo junto numa casa bem grande. A solução inocente e impossível da criança pairou no ar. Lúcia e Ricardo se entreolharam. A dor no rosto de Mateus era um reflexo do nó em que estavam. Ele não conseguia escolher, porque já havia escolhido os dois. Colocá-lo nessa posição foi cruel. Ricardo foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele sorriu para o menino, um sorriso triste, mas determinado. Sabe de uma coisa, campeão? Talvez você tenha razão. Talvez a gente precise de uma casa maior. Lúcia o encarou, sem entender. O que ele estava planejando? Ricardo se levantou e olhou para o céu. Lúcia, eu preciso de um tempo para pensar. Mas eu prometo a vocês dois, nós vamos resolver isso. Ninguém vai se separar de ninguém. Ele se despediu de Mateus com um abraço e foi embora, deixando Lúcia com o coração apertado, cheio de medo e uma fagulha de esperança. Passaram-se 2 semanas de silêncio angustiante. Lúcia foi autorizada a retomar as visitas, mas a incerteza pairava sobre eles. Ela não tinha notícias de Ricardo. O medo de que ele tivesse mudado de ideia, de que estivesse apenas preparando a papelada para levar Mateus embora, a consumia. Então, em uma tarde de sábado, ele ligou. Lúcia, você pode me encontrar em um café no centro? Preciso te mostrar uma coisa. Com o coração na mão, ela foi. Ele estava esperando em uma mesa, com uma pasta ao seu lado. Ele parecia cansado, mas seus olhos brilhavam. Eu encontrei uma solução, disse ele. Pode parecer loucura, mas me escuta. Ele abriu a pasta. Dentro, havia papéis de transferência de emprego e anúncios de apartamentos para alugar em Belo Horizonte. Eu pedi transferência. Meu chefe concordou. Eu estou me mudando para cá. Lúcia ficou boquiaberta. Você está se mudando? Por nossa causa? Pelo Mateus, corrigiu ele. E por nós. Eu pensei no que ele disse. Morar todo mundo junto. Isso é complicado. Mas morar na mesma cidade? Isso é possível. Você o adota oficialmente. Você será a mãe dele. E eu serei o tio presente, que participa, que ajuda. Podemos ser uma família, mesmo morando em casas separadas. Uma família moderna. A proposta de Ricardo era generosa, altruísta e absolutamente perfeita. Lúcia sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos, mas desta vez eram de pura gratidão. O peso que ela carregava pareceu se dissipar. Ricardo, eu não sei como agradecer, disse ela. Não precisa, ele respondeu com um sorriso genuíno. Nós dois amamos aquele menino, faremos qualquer coisa por ele. E assim, o caminho se abriu. Ricardo retirou seu pedido de guarda, explicando a situação ao juiz. Com o apoio dele, o processo de adoção de Lúcia foi aprovado sem problemas. O dia em que ela foi buscar Mateus no orfanato, para sempre foi o mais feliz de sua vida. Ricardo estava lá, esperando com eles. Os 3 saíram de mãos dadas, não como 2 unidades separadas, mas como o começo de algo novo. Uma família forjada não pelo sangue, mas pela dor, pela esperança e por um amor incondicional por um menino que os uniu. A vida se acomodou em uma nova e feliz rotina. Mateus se adaptou rapidamente, florescendo com o amor e a estabilidade. Lúcia redescobriu a alegria nas pequenas coisas. Ajudá-lo com a lição de casa, rir de suas piadas, assistir a seus jogos de futebol nos fins de semana. Ricardo se tornou uma presença constante e bem-vinda. Ele jantava com eles várias vezes por semana, levava Mateus para passear e era o cúmplice de Lúcia em todas as decisões sobre o menino. Eles eram uma equipe. Com o tempo, a amizade entre Lúcia e Ricardo se aprofundou.
Eles compartilhavam um passado de perdas e um presente de reconstrução. Descobriram que gostavam da companhia um do outro, que podiam conversar por horas. A atração que nasceu daquela parceria era sutil, mas inegável. Em uma noite, depois de colocar Mateus para dormir, eles estavam na sala, conversando. Ricardo pegou a mão de Lúcia. Sabe, Lúcia, quando eu te conheci, achei que você era a mulher mais triste do mundo. Agora eu vejo a mulher mais forte que já conheci. Ela sorriu, o coração aquecido. Naquele momento, ela soube que sua segunda chance não era apenas sobre ser mãe. Era sobre viver plenamente de novo. 2 anos se passaram. Aquele núcleo familiar improvável havia se solidificado em algo belo e forte. Lúcia e Ricardo se casaram em uma cerimônia simples e íntima, com Mateus como o orgulhoso pajem, levando as alianças. Eles venderam seus apartamentos e, seguindo o antigo desejo do menino, compraram uma casa maior, com um quintal para ele jogar bola. A casa que antes era um mausoléu de silêncio, agora ecoava com risadas, com o som de pés correndo e com a música que Ricardo gostava de tocar no antigo violão de Diego. Lúcia finalmente encontrou a paz. Ela não esqueceu Diego. Ele sempre seria seu primeiro amor, sua eterna saudade. Mas agora, a memória dele não era mais uma âncora que a prendia à dor, mas uma estrela que a guiava, lembrando-a da preciosidade de cada momento. Ela havia aprendido que o coração tem uma capacidade infinita de amar, de se quebrar e de se curar, tornando-se ainda mais forte. Era o aniversário de 45 anos de Lúcia. A casa estava cheia de amigos e da nova família que eles construíram. Ricardo a abraçou, sussurrando um "Eu te amo" em seu ouvido. Mas o momento mais emocionante da noite ainda estava por vir. Mateus, agora com 9 anos, se aproximou dela, tímido, com um envelope nas mãos. "É para você", disse ele. Lúcia abriu. Era um cartão feito por ele, com um desenho dos 3 de mãos dadas. Dentro, com sua letra de criança, estava escrito uma simples frase: "Mamãe, eu te amo." Mamãe. Ele nunca a havia chamado assim antes. Sempre foi tia Lúcia ou apenas Lúcia. A palavra, tão esperada, tão sonhada, a atingiu com a força de uma onda de amor puro. As lágrimas rolaram por seu rosto enquanto ela o abraçava. "Eu também te amo, meu filho, mais do que tudo." Mais tarde naquela noite, Lúcia foi até a estante da sala. Pegou o cartão de Mateus e o colocou ao lado do antigo cartão postal de Diego. As 2 caligrafias, uma de um adolescente que partiu cedo demais, e a outra de um menino que lhe deu uma nova razão para viver. Ambas dizendo a mesma coisa. "Estamos bem, meu amor." Ela sussurrou para o retrato de Diego. "Nós estamos felizes." E assim, na união de 2 mensagens de amor, separadas pelo tempo e pela dor, a jornada de Lúcia encontrou sua paz. A mulher que pensou ter perdido tudo, encontrou tudo de novo, de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Ela aprendeu que a vida pode nos tirar muito, mas também pode nos dar presentes inesperados nos lugares mais sombrios. A história de Lúcia, Ricardo e Mateus é a prova de que uma família não é definida por laços de sangue, mas pelos laços de amor que escolhemos construir. Obrigado por assistir a esta história emocionante. Se você também se comoveu, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Adoraríamos ler seus pensamentos nos comentários. E agora, queremos saber de você. Você acredita que o destino pode nos dar uma segunda chance para amar?